Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que ele é muito batido e às vezes é pouco entendido, que é a importância da linguagem não verbal, da expressão corporal no todo da comunicação. Então a gente vai bater um papinho sobre isso daqui a pouquinho. Bom, se tu é um líder, se tu é um vendedor, tu está sempre tentando transmitir a tua ideia ou vender uma ideia para alguém. E a comunicação acaba se tornando uma necessidade primordial para te conseguir ter êxito na tua tarefa. Tu até consegue, com uma comunicação pobre, ter êxito no que tu está fazendo, mas a força que tu tem que fazer é muito maior, tem muito mais trabalho. Se a tua comunicação for bem desenhadinha, for direitinha, funcional, tu vai ter mais satisfação, tu vai ter mais produtividade no que tu está fazendo. A parte lógica desse processo é aquele clichê que tu encontra em qualquer lugar por aí. Tu tem que ter um conteúdo com boa qualidade, a tua apresentação tem que ter uma boa qualidade também, tu tem que encantar e tu tem que conhecer o teu público. Se tu conhecer o teu público, tu consegue comunicar logicamente, estruturar o que tu está dizendo de uma forma que seja fácil para o teu público entender a tua tarefa. Essa é a parte fácil, a parte que todo mundo conhece. Na nossa velha e boa metáfora do iceberg, essa é a ponta do iceberg que está fora da água, que todo mundo vê. Mas o que está embaixo da água? O que está realmente tem um bom impacto? As pessoas não notam que tem impacto, mas faz toda a diferença. O que normalmente passa despercebido, o que as pessoas dão pouco valor, mas faz uma tremenda diferença, é a parte do não verbal. Quando tu está te comunicando, o que tu está dizendo sem falar? O que tu está transmitindo que está indo diretamente no canal para o inconsciente do teu ouvinte ou da tua plateia. E essa é uma parte da comunicação que normalmente as pessoas não dão muito bola. E embora tenha um gráfico famoso, que eu vou colocar ele na tela agora para vocês aqui, que fala que tem uma porcentagem da comunicação que é responsável pelo jeito da fala, tem uma porcentagem de comunicação que é responsável pelas imagens, pela apresentação visual, tem uma porcentagem da comunicação que é pelo conteúdo do que é falado, tem uma grande porcentagem que é sobre todo o resto do não verbal que é transmitido. O resumo desse gráfico é 93% da tua comunicação é não verbal. Quem estudou isso e escreveu livro sobre isso é um sujeito chamado Albert Mehrabian. Ele escreveu um livro cujo título em português pode ser traduzido como Mensagens Silenciosas. E esse é um gráfico muito interessante, porque esse é um gráfico bastante conhecido, tem um monte de gente que distribui esse gráfico, usa em palestra, usa em curso. E ele tem o gráfico em si não tem um erro, mas ele gera um erro de interpretação que é básico, assim. Simplesmente observar esse gráfico e aí tu entender, ok, 93% da comunicação é não verbal. Então significa que, supondo que tu não fale russo, eu posso te colocar numa plateia, tem um palestrante que está só falando em russo, tu não entende nada, e tu vai entender o que ele está te dizendo, porque 93% é não verbal, 7% só é o que ele está dizendo verbalmente, tu vai entender o que ele está dizendo por ali. E não é isso que acontece na verdade, a gente sabe que na prática não funciona assim, mas isso é um erro de interpretação do gráfico. É a pessoa que distribuiu o gráfico sem entender o fundamento que está por trás do gráfico. O Mehrabian conseguiu entender que entre o que tu fala verbalmente e o que tu fala não verbalmente, precisa haver uma congruência. As duas mensagens elas precisam caminhar, elas precisam estar fechadas no mesmo sentido. O sujeito que fala de alegria, uma cara de raiva, ou o contrário, ou fala de uma situação muito triste, com um sorriso no rosto, é uma mensagem incongruente. No mínimo ele te deixa uma dúvida. No mínimo algo ali não está ok no que ele está passando. E onde há essa incongruência de mensagens, o nosso inconsciente, a gente não se dá conta disso, mas o nosso inconsciente processa isso, ele tende a levar em maior consideração o não verbal.
E aí tu começa a ter aquelas experiências que tu já teve, só nunca estudou a fundo o que é. De quando tu conversa com alguém e algo e tu não confia naquela pessoa. Parece que o que ela tá te dizendo, faz sentido o que ela tá te dizendo, mas tem alguma coisa errada. Aquela mensagem não tá boa pra ti. Mas faz todo sentido, ela tem dados, ela tem fatos, tá ok, tá certinho, não parece ter nenhuma falha lógica, mas ainda assim tu não consegue aceitar aquela mensagem como verdadeira. Possivelmente essa pessoa tá te dando sinais incongruentes enquanto fala. E aí essa incongruência o teu inconsciente tá assimilando e tá contrastando com o que tá vindo na lógica e tá intuitivamente te dando uma mensagem de não confia, tem um problema, não é assim, vai com calma. E aí tu passa a não poder confiar nessa pessoa direito. Ou na mensagem que ela tá dando, ou tu não gosta desse palestrante, ou enfim, gera uma sensação meio desagradável, uma intuição ruim com relação àquilo. Imagina que você chega num restaurante e aí vem o garçom te atender e ele te dá ali a carta, tu começa a escolher e aí tu olha um prato lá que te interessou e tu pergunta se aquele prato é bom, como é que ele é servido. E aí tá, o garçom te explica, ok, a explicação tá ok, mas daí ele faz uma cara de nojo enquanto te explica, essa puxada pra cima do nariz é nojo. Eu não pediria esse prato. Em princípio, ok, não é pra hoje, não é aqui, não é contigo, tá, vou pedir outra coisa, vou pegar um troço mais simples. O que tu me recomenda? Né? Algum problema tem, né? Ou então tu tá numa situação de amigos ou uma situação familiar e aí tem alguém com uma cara de raiva o tempo todo. Temos um problema aqui. Algo não anda bem e talvez ou deva se afastar ou deva tentar entender para tentar resolver. Talvez não seja nem o momento de fazer isso. Talvez não é agora, é outro momento, longe de todo mundo. Vamos ver o que está acontecendo. Mas algo não anda bem. Aquela pessoa não está sendo agradada. Se tu é o anfitrião, aquela ali tu não está agradando. Esse é o tipo de coisa. E a gente intuitivamente tem isso aí. Nosso sistema é bem evoluído, é bem complexo e é bem sofisticado para poder processar essas coisas e nos dar um feeling do que está acontecendo ou o que deveria acontecer. E a gente tem uma ideia, uma intenção do que fazer com relação a isso. Basta a gente estar aberto a perceber o que o nosso feeling está nos dizendo. Quando a lógica não nos diz mais nada, o feeling talvez traga alguma informação importante. E aí você já deve estar desconfiando daquele velho conhecido ditado que a primeira impressão é a que fica. Tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo. A pessoa, às vezes, não é nem por mal ou não tem nenhum problema, foi algum motivo ao acaso. A pessoa se postou, se colocou, se mostrou de um jeito que não foi muito adequado para ela ou para a mensagem que ela estava trazendo, ou para o ambiente onde ela estava, ou para o jeito que ela estava sendo exposta ou apresentada a ti. E aí ficou uma impressão negativa. E aí tu não gosta muito daquela pessoa, e aí tu prefere te afastar dela. E ok, tu tem esse direito. Né? E para nós que estamos na PNL, esse tipo de rótulo de primeira impressão, ele é uma crença, a gente sabe que ele é uma crença, é algo que tu acredita sobre alguém. E crenças são profecias autocumpridoras. Então, se tu achar que alguém é legal, é bacana na primeira impressão, a tua tendência é achar coisas positivas dessa pessoa. E aí isso vira um ciclo vicioso. O contrário também é verdadeiro. Se tu acha algo ruim, algo que tu não gosta, a tendência é tu achar mais problemas nessa pessoa. E aí tu também fica com o sistema inverso. Cada vez tu gosta menos da pessoa e te afasta mais. Bom, e aí a pergunta que não quer calar, que é a pergunta que você deve estar se fazendo. Tá, e como é que eu resolvo essas incongruências? O que eu faço com elas? A gente tem controle sobre elas? Bom, em princípio tu não tem controle. Se tu tiver dentro de ti dividido, às vezes a gente tem um pepino lá no mundo lá fora. Às vezes tu tá lá pensando num negócio que tu vai ter que fazer, numa situação desagradável que tu vai ter que enfrentar, ou que tu enfrentou, ou enfim, e aí tu tá no ambiente, mas aquilo ali tá processando dentro de ti, daí tu começa a ficar incongruente, pensando num troço enquanto tá fazendo o outro, e aí a coisa vai indo. Tá. A recomendação mais óbvia, mais básica e mais padrão do mundo
deixa o mundo externo lá fora. Quando tu tá com alguém, quando tu tá fazendo algo, quando tu tá te propondo a encontrar uma plateia para tu comunicar, para tu liderar, para tu vender, para o que seja, os teus problemas são teus problemas e eles ficam guardados no armário até que tu termine essa iteração onde as outras pessoas são tuas prioridades e aí tu volta para os teus problemas. Ou tu resolve os teus problemas, tem que resolver e não incomoda, não enche o saco de ninguém. São as possibilidades que tu tem. E isso é treino, isso é uma tarefa evolutiva, onde a gente vai fazendo e vai treinando e vai começando a ficar. Em PNL a gente tem um nome para isso, chama-se Uptime. Uptime para PNL eu estou trabalhando com alguém, eu estou trabalhando com um cliente, o meu mundo interno ele está no mute. Ele dá uma pausa, ok, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas coisas para pensar, eu tenho meus mirabolantes, mas eles ficam quietinhos. E aí eu estou totalmente focado no outro. E aí eu estou percebendo os feedbacks do outro, né, não verbais, e estou usando na minha comunicação para melhorar a minha comunicação pro outro. Porque se eu sou o comunicador, a responsabilidade da mensagem é minha. Eu fico muito curioso quando eu vejo aquelas frases na internet, né? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que tu entende. Pô, se eu sou o comunicador, a responsabilidade é minha. Eu estou dizendo, então eu tenho que garantir que a minha plateia está entendendo o que eu estou dizendo. E eu vou usar tudo que eu posso para dar o meu melhor para isso acontecer. Então, eu tenho que deixar o meu mundo interno, meus problemas, as minhas ideias, as minhas discussões internas de lado um pouquinho, dar uma pausa, e aí eu vou trabalhar com outro. E aí, quando termino, ok, eu volto a pensar, a elocubrar, a ter imaginação, enfim, ao meu diálogo, a tudo que eu tenho direito. Que é outra obviedade, mas acreditem, tem gente que não faz, se tu vai falar com alguém sobre determinado assunto, te prepara para falar com esse alguém sobre esse assunto. Saiba o assunto que tu domina, o assunto que tu tá te propondo a falar, ou a transmitir, ou a vender, ou a comunicar, ou a liderar. Ou então te coloca como um aprendiz e todo mundo vai aprender junto. Mas não vai como o professor, ou como o comunicador, ou como o líder que não entende o que está liderando, comunicando ou vendendo. Isso é um problema. Isso vai te gerar... Tem alguém lá dentro do teu inconsciente que não gosta desse tipo de coisa. E vai te gerar sinais de incongruência. E aí tu sabe a consequência disso. Aqui cabe um adendo, tu não precisa ser PhD no assunto. Tu não tem que saber tudo sobre tudo daquele assunto. Você sabe os mínimos detalhes subatômicos, não. Mas tem um conhecimento, assim, mínimo que pelo menos as dúvidas mais óbvias tu vai saber lidar, orientar. Né? E saiba onde buscar informação adicional. Não há problema nenhum em dizer não sei, vou buscar. É importante que tu cumpra. Que tu não diga não sei, vou buscar e abandone. Mas não há um problema. Mas assim, a primeira pergunta, puxa, se o cara te pegar na primeira pergunta e tu já não souber, tu não sabia o assunto, tu tá com problema no assunto. Né? Uma coisa que é curiosa também, as pessoas vão encontrar um público, elas não sorriem. Eventualmente elas são tão preocupadas com entregar, com mandar uma mensagem, né? Isso acontece muito com vendedores. O vendedor, ele chega e ele deslancha falando, ele não está nem aí porque o comprador, o suposto comprador, quer ouvir ou está a fim de ouvir, se está gostando, se não está, ele vai. Não, a magia da comunicação se dá quando tu percebe o outro. Então assim, diminui a tua verbalização e deixa o outro te dizer o que ele quer de ti. Quem faz treinamento aqui com a gente, a gente no início a gente já deixa claro o que você está esperando desse encontro, qual é a expectativa, e aí eu escuto, e aí eu tenho uma ideia do que o meu público quer, e aí eu estou pegando verbal, estou pegando não verbal, tem lógica, aí tem um monte de informação que está vindo para mim, e eu estou atento, e a minha conversinha na cabeça está em silêncio, e aí eu estou completamente atento ao que está ao aqui e agora. Isso é importante. Sorria. Isso é uma coisa simples, básica e dá um efeito super agradável. As pessoas gostam de gente sorrir. É confortável.
Então sorria, tu vai te comunicar, sorri. Isso melhora a tua chance de ser interpretado lá pelo inconsciente do outro como alguém amigável, como alguém confiável. E outra, pratica. Tu vai te comunicar, tu vai falar em público, tu vai dar uma aula, tu vai vender, enfim, pratica. Vai pra frente do espelho, pega uma câmera, um celular, que seja, te filma. Pega um amigo, sabe? Sempre tem aqueles amigos e hoje eu vou ser o mala pra ti. E tenta vender, ou tenta explicar, ou tenta comunicar o que tu quer comunicar pra ele. E pede feedback sincero. Gostou? Não gostou? Tem algum problema? O que dá pra melhorar? Me ajuda a melhorar. Isso é fantástico, isso te dá muita qualidade no teu trabalho. Tu te torna melhor com relação ao que tu era quando tu faz esse tipo de coisa. E prática. Isso vai te ajudar a te tornar mais congruente. Para mim, que pratiquei artes marciais há algum tempo, para mim essa mensagem é muito clara. Pratica, treina. A gente treinava o mesmo movimento, a mesma sequência de movimentos, a exaustão. Por quê? Porque na hora que tu precisar, aquele movimento já está internalizado em ti. E a comunicação é a mesma coisa. Tu treina, daqui a pouco aquilo ali já está resolvido. Automaticamente tu está acostumado a fazer aquilo ali, a vender, a comunicar, a liderar, a testar, a provocar, enfim, algo que tu precisa fazer. A tua comunicação está se tornando cada vez mais hábil quanto mais tu treina. Isso é um ciclo virtuoso. E a última coisa que eu diria para vocês é, de novo, seja natural. Se tu vai fazer algo porque tu acha, porque alguém disse que precisa, mesmo eu, porque alguém disse que precisa, porque tu leu em algum lugar, porque do livro tal tem que fazer aquele gesto, aquele sinal, não faz. Se isso não é natural para ti, se tu não te sente confortável fazendo isso, se não é agradável para ti fazer isso, não faz. Porque nada é pior do que tu tá na frente de uma pessoa e essa pessoa tá fazendo algo mecânico. A gente nota, tu não precisa ter treinamento em PNL, tu nota que a pessoa tá fazendo algo que tá errado, não tá funcionando. E aí vai ser ruim para ti, porque tu vai estar numa situação ruim, desagradável, e o teu comunicado, a tua plateia também vai ver algo que, não é... O que está acontecendo ali? É bizarro para os dois lados. Seja natural. Se tu acha que tem que incorporar um gesto, incorpora. Se tu acha que esse gesto é importante, mas para ti fica estranho, não faz, não precisa. É melhor que ser natural do que ser forçado. Tá? Essa é a dica. Se tu gostou do vídeo, dá o like ou dá o dislike se tu não gostou, ok? Se tu curte o assunto, se tu te interessa pelo assunto, acompanha o canal, me acompanha nas redes sociais, tá aqui os links aqui em volta. Tá? Espero vocês na próxima terça com outro assunto. Um abraço!